Olá, fãs do canal Contos de Terror 1371. É com prazer que viemos hoje trazer uma coletânea de contos de terror. Reunimos 4 dos nossos melhores contadores de histórias de terror para te levar entretenimento. Anote o nome do conto que mais gostou e comente com a gente para produzirmos mais conteúdos semelhantes e exclusivos para você. E não esqueça de nos indicar para os amigos e a família. Agora vamos começar nossas histórias. Obrigado pela atenção e carinho e não deixe de dar like. Abraço e até o próximo podcast de Contos de Terror em noite de lua cheia. O ser sem rosto na canoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou compartilhar uma das histórias arrepiantes que meu bisavô, seu Aristeu, costumava contar. Naquela época, meu bisavô tinha entre 45 e 50 anos e trabalhava como vendedor de carvão, que ele mesmo produzia. Quando acumulava uma boa quantidade, pegava sua canoa e navegava até a cidade de Manaus para vender. Era uma viagem longa, remando, pois naqueles tempos não havia motores. Nesse dia em particular, ele estava retornando para casa, após passar o dia inteiro na cidade vendendo seu carvão. A bordo da canoa estava sua filha, minha avó, que devia ter cerca de 9 ou 10 anos na época. O sol já se punha no horizonte, e meu bisavô acendeu um lampião para iluminar o caminho. Em certo momento, eles avistaram outra canoa à frente, com alguém remando. Meu bisavô, sempre pronto para uma conversa amistosa, começou a se aproximar. Quando chegaram a uns 2 ou 3 metros de distância, ele cumprimentou a pessoa, que usava um sombreiro e roupas escuras e surradas. No entanto, a pessoa não respondeu ao cumprimento nem sequer olhou para trás. Um pouco irritado com a falta de resposta, meu bisavô tentou novamente, mas sem sucesso. Ele resmungou algo sobre a pessoa ser mal educada e até soltou um xingamento inofensivo. Foi então que, de repente, o vento começou a soprar forte, agitando as águas ao redor. O indivíduo na canoa à frente finalmente virou-se, e meu bisavô ficou atônito ao ver que não havia rosto ali. Apenas um buraco, onde deveria estar. Minha avó se agarrou à perna dele, chorando de medo, enquanto o ser emitiu um urro tão ensurdecedor que parecia ecoar por toda a floresta. Meu bisavô, em um instante de puro terror, abraçou sua filha e fechou os olhos com força. Quando os abriu novamente, tudo havia cessado. O vento, o barulho do urro, a própria canoa e o ser sobrenatural haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado lá. Ele, se benzendo, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria para acalmar os nervos, antes de seguir adiante com sua canoa. Cerca de 1 quilômetro à frente, eles passaram por um cemitério à beira do rio, comum na região amazônica. Para o espanto deles, viram a canoa onde o ser estava, amarrada solitária, presa a um galho de árvore parcialmente submersa. Com os nervos à flor da pele, continuaram sua jornada, sem mais incidentes. Meu bisavô sempre disse que aquela experiência foi assustadora, uma lembrança que o acompanhou por muito tempo. Esta foi mais uma história do meu bisavô, seu Aristeu. Rastros do inexplicável. Vou compartilhar uma história que o amigo do meu esposo mandou mensagem hoje, contando o que aconteceu com ele. Ele disse que sua esposa acordou de manhã e perguntou se ele havia feito suco de laranja. Ele respondeu que não, mas ao abrir a geladeira, encontraram um copo com suco de laranja fresco. O estranho era que o copo não era deles. Simplesmente apareceu lá. Sem laranjas em casa, sem suco pronto ou em pó. Eles não são sonâmbulos, as portas estavam trancadas e a casa tem câmeras no pátio. Ninguém entrou, nenhum estranho foi lá. Como explicar esses fenômenos? Talvez a parapsicologia tenha alguma resposta. Isso me lembrou de uma história de quando eu trabalhava em uma escola em 2006. Uma colega contou algo semelhante. Ela fez um bolo durante a noite e deixou esfriando em cima da mesa, coberto com um pano de prato. Seu esposo era vigilante e chegava em casa às 6 da manhã. Quando ele chegou, ela se levantou para trabalhar, mas ao ir cortar o bolo para o café da manhã, encontrou um triângulo no meio do bolo. Não havia migalhas, nem faca suja. Tudo estava limpo, exatamente como ela deixou antes de dormir.
O pedaço cortado não estava lá, e ela estava sozinha em casa, com todas as portas trancadas e os alarmes ligados durante a noite. Meu esposo também passou por algo semelhante. Ele tinha cerca de 20 anos e morava com sua mãe em uma casa de madeira. Certo dia, ao retornarem para casa, encontraram a sala bagunçada, as almofadas no chão. Isso foi por volta de 1997. Na mesa central da sala, havia marcas de 2 pezinhos de criança. Mais uma vez, a casa estava trancada, com cachorros bravos no pátio. Meu esposo decidiu espalhar talco sobre a mesa de vidro e as marcas dos pezinhos ficaram evidentes. Anos depois, nosso filho, com apenas 3 anos, descreveu a casa da avó de madeira exatamente como ela era. O curioso é que quando ele nasceu, a avó já tinha falecido e ele nunca havia estado naquela casa. No entanto, ele conta que brincou na casa da avó. Essas coisas estranhas acontecem com frequência, mas as pessoas muitas vezes não relatam com medo de serem ridicularizadas. Essas histórias, entre outras, chegam até nós, já que somos pesquisadores no campo do insólito. O Despertar da Donzela. Uma noite de horrores em Uberlândia. Quando morei em Minas Gerais, ouvi falar da lenda macabra que envolvia uma donzela cujo destino foi marcado por um assassinato brutal. A história dizia que 1 ano após seu enterro solitário, o túmulo começou a atrair visitantes, atraindo curiosos e buscadores de milagres. No início, ignorei esses contos sombrios, pensando ser apenas mais uma das muitas lendas que permeiam aquelas terras. No entanto, uma noite fatídica assolado por uma insônia perturbadora, decidi caminhar pelas ruas vazias de Uberlândia, sem imaginar que estava prestes a mergulhar em um pesadelo vivo. O silêncio da madrugada pairava sobre a cidade adormecida, apenas interrompido pelo eco distante de um cachorro solitário. Envolto pela escuridão, passei por vielas estreitas, onde sombras dançavam ao luar como espectros misteriosos. Um arrepio percorreu minha espinha quando avistei o cemitério antigo à minha frente, seus portões de ferro retorcido, rangendo com o vento gélido da noite. Um impulso estranho, quase como se fosse atraído por uma força sobrenatural, me levou em direção aos portões entreabertos do cemitério. O ar estava carregado com um odor doce e pútrido, uma mistura nauseante de flores murchas e terra úmida. As lápides pareciam se contorcer nas sombras, suas inscrições desgastadas pelo tempo sussurrando segredos esquecidos. Caminhei entre os túmulos antigos, meu coração batendo descompassado no peito, enquanto uma sensação de ser observado me envolvia. Foi então que avistei, ao longe, uma luz fraca bruxuleando entre as sepulturas. Curioso e temeroso, segui a luz trêmula. A luz me levou a um túmulo solitário, coberto por eras e sombras grotescas. Um frio intenso me envolveu quando me aproximei, e então vi uma figura pálida, vestida em trajes antigos, ajoelhada diante da sepultura. Seus cabelos longos caíam em desalinho sobre o rosto, ocultando seus olhos. Uma voz sussurrou em minha mente, gelando meu sangue. Você veio em busca de milagres, como tantos outros. Mas cuidado com o que deseja, pois o preço pode ser mais alto do que imagina. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu diante dos meus olhos, deixando para trás apenas o eco de sua advertência. Um arrepio de horror percorreu minha espinha quando percebi que algo havia despertado naquele túmulo antigo, algo que não pertencia mais a este mundo. Com o coração acelerado, dei meia volta e corri pelas ruas silenciosas de Uberlândia, uma sensação de terror me perseguindo a cada passo. Desde aquela noite, as sombras parecem mais densas, os sons da noite mais sinistros, e eu sei que a lenda da donzela assassinada é mais do que simples folclore. Agora, cada noite insone é um lembrete sombrio daquela experiência, e eu me pergunto se algum dia terei paz novamente. A lenda da donzela continua a ecoar em minha mente, um aviso sombrio para aqueles que se atrevem a desafiar os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. O feitiço de Júlia, a sedução sobrenatural. Eu, um jovem atormentado por um amor proibido, caí perdidamente sob o encanto de Júlia, cuja beleza transcendia o tempo. Ela, tão jovem quanto a minha mãe,
despertou em mim uma paixão avassaladora, uma obsessão que cegou meus sentidos para os sussurros maliciosos que ecoavam pela vila. O povo murmurava, com olhares de desconfiança e temor, que Júlia havia me enfeitiçado. No início, rejeitei veementemente essas insinuações, convencido de que o que sentia era puro e verdadeiro. Mas as sombras começaram a se insinuar em nossa história de amor, revelando-se nas pequenas pistas que eu, cego de paixão, negligenciava. Foi quando percebi a estranha ausência de certos objetos pessoais. Uma cueca sumida aqui, um pente desaparecido ali. Noites sem dormir se acumulavam, meu corpo enfraquecido e minha alma sugada pela presença opressiva de Júlia. O encanto que uma vez me envolveu agora parecia uma corrente gelada, sufocante. A imagem de Júlia não era mais uma lembrança doce, mas sim um espectro sinistro que invadia meus pensamentos, se infiltrando em meus sonhos e transformando-os em pesadelos. Sua voz, antes melodiosa, como o canto de uma sereia, agora ressoava como um eco distorcido, sussurrando promessas macabras e segredos sombrios. Decidido a desvendar esse mistério que me consumia, busquei a ajuda da famosa Carmen, uma cigana conhecida por seus dons de adivinhação e conhecimento dos segredos do além. Com o coração pesado de medo e desconfiança, adentrei sua tenda misteriosa, onde velas tremeluzentes lançavam sombras que dançavam nas paredes, como monstros que aumentavam de tamanho e tremiam levados pelas luzes. Carmen, com olhos profundos que pareciam ver através da minha alma, ouviu minha história em silêncio, seus dedos ágeis embaralhando as cartas de tarô com uma destreza impressionante. O ambiente estava carregado com uma energia densa, palpável, como se o próprio ar estivesse impregnado com a presença maligna daquele ser que me atormentava. Após uma longa pausa, Carmen finalmente falou, sua voz suave carregando um peso sobrenatural. Júlia não é o que parece, jovem coração apaixonado. Ela é um ser das sombras, uma criatura que se alimenta da vitalidade dos vivos. Você foi enfeitiçado por sua sedução sobrenatural. Um arrepio gelado percorreu minha espinha enquanto as palavras de Carmen ecoavam na minha mente. Em choque e terror, percebi que minha amada Júlia não passava de uma ilusão, um pesadelo disfarçado de sonho. A cigana Carmen ofereceu sua ajuda, mas sei que a batalha será árdua e perigosa. Enquanto o tempo escorre como areia pelos meus dedos, sinto o peso da maldição que me envolve, uma sombra sinistra que ameaça me arrastar para as profundezas do abismo. E assim, nesta jornada sombria em busca da verdade, devo confrontar não apenas Júlia, mas também os meus próprios demônios interiores, antes que seja tarde demais. Um arrepio gelado percorreu minha espinha enquanto as palavras de Carmen ecoavam na minha mente. Em choque e terror, percebi que minha amada Júlia não passava de uma ilusão, um pesadelo disfarçado de sonho. A verdade se desdobrava diante de mim como um abismo negro, e eu me vi preso em suas garras cruéis. Agora, com o coração dilacerado pela traição daquela que eu acreditava amar, enfrento o desafio de quebrar o feitiço de Júlia antes que ela me consuma por completo. A cigana Carmen ofereceu sua ajuda, mas sei que a batalha será árdua e perigosa. Enquanto o tempo escorre como areia pelos meus dedos, sinto o peso da maldição que me envolve, uma sombra sinistra que ameaça me arrastar para as profundezas do abismo. E assim, nesta jornada sombria em busca da verdade, devo confrontar não apenas Júlia, mas também os meus próprios demônios interiores, antes que seja tarde demais.